Olá, na TVUC de hoje, na Ponta dos Cascos, vai apresentar o lançamento da Mustad, que é o silicone. Renan Modesto vai mostrar como aplicá-lo em parceria com o gesso. Super prático. Bom pessoal, hoje nós vamos apresentar duas linhas de produtos Mustad para vocês, tá? A primeira delas, o conjunto novo de silicones, que a Mustad está trazendo. São 3 diferentes densidades, sendo uma super macio, macia e média. E um quarto modelo que a gente vai mostrar mais à frente. Qual a característica desses silicones? Essas aqui são amostras, eles vêm em potes de 1,5 kg, sendo sempre um componente A e um componente B, tá? E esses componentes misturados em porções iguais, eles vão gerar uma densidade final fixa, tá? Sendo o super soft bem macio, tá? É o A15, bem macio. O A25 soft, um pouco mais resistente, o azulzinho. E o A35 roxinho, que é o médio, que ele é bem mais firme, tá? Esses dois primeiros, então, mais indicados para animais com maior sensibilidade, seja de sola, de ranilha, de região de podotrópia, navicular. E esses aqui para um animal que precisa de um suporte um pouco mais firme, né? Uma laminite crônica, uma fratura, algo do tipo, tá? E até pouco tempo atrás, a gente fazia a aplicação desses silicones, pelo menos eu na minha prática, junto com o sal de sulfato de cobre, né? Para evitar que essa ranilha fique abafada e venha a apodrecer, tenha algum tipo de problema. Mas agora a gente tem também o A25 ZNO, tá? ZNO de óxido de zinco, ele faz o papel que o sulfato de cobre fazia, tem uma ação bactericida, fungicida, então a gente consegue fazer a aplicação, ele também é soft, A25, fazer a aplicação na ranilha sem a necessidade do preparo com algo específico para evitar essa podridão, porque ele já tem no composto dele, tá? E da mesma forma que os outros mostrados, você vai pegar partes iguais, componente A e do componente B, e vai homogeneizar, tá? Percebe que a cor vai misturando. E aí você vai ter uma janela de aplicação mais ou menos aí 4 a 5 minutos até ele catalisar e chegar na densidade final, tá? É claro, em dias mais quentes a tendência é que esse silicone catalise um pouco mais rápido, em dias mais frios que ele demore um pouquinho mais. Então esse aqui é o Soft ZNO, tá? Com óxido de zinco. A segunda linha de produtos é o Roofcast, tá? Uma malha de fibra de vidro gessada, né, sintética, muito útil para casos que a gente precisa engessar a cápsula do casco. Realmente é fazer uma ação constritora de gesso, geralmente para quadros que requerem uma estabilidade maior, tá? Então, muito comum a gente utilizar em casos de laminites, tanto agudas quanto crônicas, né? Casos de fratura, tanto de terceira falange quanto de navicular, por exemplo, ou aquele simples cavalo que estourou uma broca e está com um quadro de dor muito elevado, a gente consegue trazer bastante conforto com ele, com uma técnica relativamente simples aí de imobilização do casco, do estojo córneo do casco com o Roofcast. Esse aqui é o de 2,5, tá? Bom pessoal, então para a prática conjunta desses dois produtos que a gente apresentou, eu vou estar realizando a demonstração de uma aplicação de uma botinha gessada, tá? Com o suporte e proteção do silicone, tá? A gente vai utilizar para a porção solear, né, ranilhas, barras e talões ali,
o ZNO A25 Soft com óxido de zinco, para justamente fazer esse tratamento da ranilha, evitar que ela apodreça, e o A25 tradicional azulzinho para fazer a proteção dos bulbos ali e evitar que a ação constritora do gesso atrofie e acabe machucando essa região, tá? Vamos usar o Roof Cash 2,5, tá? E é muito importante lembrar sempre de utilizar luvas, tá? Porque esse produto, a fibra de vidro impregna na mão. Então é legal a gente utilizar a luva para fazer essa aplicação, tá? A partir do momento que eu abrir o gesso, ele já começa a reagir com o oxigênio, mas se eu submerjo ele na água, que é o que a gente vai fazer para uma aplicação mais rápida, ele vai ter esse endurecimento muito mais rápido, tá? Então, o passo a passo vai ser aplicar o ZNO na ranilha, na porção caudal, aplicar o A25 nos bulbos para proteger, abrir o gesso, molhar e fazer a confecção aí da botinha gessada, tá? Deixar o casco dele escovadinho antes. Bom, pessoal, vou começar então homogeneizando o ZNO. Vou misturá-lo até conseguir uma cor homogênea, tá? Vou pedir a mão do cavalo e vou aplicar ele na porção mais caudal desse casco, tá? Então esse vai ser o nosso suporte caudal. Agora com o A25 normal. Vou fazer a proteção dos bulbos. E é interessante que a gente pode utilizar diferentes silicones conjugados assim, porque eles acabam se fundindo no momento que ele vai catalisando. Então eles vão se tornar um só, apesar de serem dois aí diferentes. Tá? Então aqui, ó, eu vou focar em proteger os bulbos do cavalo. Porção mais caudal aqui. Certo? Bulbos protegidos. Vamos abrir o gesso. Vou molhar. E começar a nossa aplicação. Primeiro eu vou dar de 2, 3 até 4 voltas aqui no perímetro, sempre com cuidado para não invadir a coroa do casco, tá? E agora eu vou começar a fechar a sola desse casco.
gesso já está começando a catalisar. E agora vou vestir minha luva em volta dele e vou deixar o cavalo pisar. A luva rasgou, mas não tem tanto problema, tá? E agora ele vai finalizar o endurecimento dela. Beleza. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o gesso finalizado. Percebam que eu criei uma base caudal legal para o cavalo pisar e apoiar bem a ranilha. Em caso de laminite, isso é muito benéfico para o animal, porque vai aliviar toda essa região da sola aqui, que por vezes tem pouca quantidade de sola, sensibilidade, até perfurações, tá? Ele tem a ação constritora, então ele vai constringir esse casco, né? Vai contrair esse casco. Para fraturas isso é muito interessante, porque ajuda na consolidação. E como o material ele é bem firme, espesso, eu consigo até trabalhar nesse gesso. Então, por exemplo, eu consigo criar breakover, né? Eu consigo, vamos colocar assim, rolar a pinça do gesso, ou a lateral, ou seja lá onde for, né, que você queira trabalhar nesse gesso. Então é uma técnica muito versátil, feita da maneira correta aqui, protegendo os bulbos, né, e as estruturas nobres, protegendo a coroa, né, não ultrapassando a linha da coroa. É algo muito prático e rápido de se fazer em várias situações. Tá? Então, pessoal, vamos supor aqui que passou 30, 35 dias desde a aplicação da botinha, né? A gente vai fazer a retirada, é um processo relativamente simples, tá? Eu venho com a minha faquinha, vou criar 2 cortes aqui, vou pegar outro aqui, um de cada lado. Turquês e vou escamando ele aqui, tirando ele aos poucos. Tá? Não faz nem 10 minutos que você preparou, né? Não, faz 5 no máximo, né? E você vê que ele tá bem firme, né? Ele forma uma malha mesmo e uma malha bem espessa, bem firme. Tentando fazer de uma maneira para preservar o gesso, para a gente mostrar como que o silicone ficou por dentro dele. Aqui já está saindo já. Então percebam aqui como o ZNO ficou apoiado na porção caudal do casco, né? Aqui a gente tem a impressão dos sulcos colaterais e do sulco central, né? Então um apoio caudal bem interessante. E os bulbos aqui, né, que foram protegidos pelo A25 tradicional, tá? E olha como a gente conseguiu uma certa espessura de sola, né, um material bem firme, tá? Então para animais que têm sensibilidade de sola, também é às vezes uma ação emergencial aí que a gente precisa sanar um quadro de dor, é muito interessante, tá? A aplicação dessa botinha gessada. Olha como eles ficam bem aderidos um no outro, pessoal. Mesmo sendo silicones diferentes, eles vão se fundir aqui, ó. E vão agir como um só, tá? Bom, pessoal, o pessoal pergunta sempre, né, onde a gente encontra esse tipo de produtos. Vocês vão achar no e-commerce da Mustad, né, o Latam, e também todos os distribuidores aí espalhados por todo o Brasil, tá bom?